1 Coríntios 11, 17, eu quero orar com vocês, irmãos, para que Deus possa preparar a terra do nosso coração. E nós vamos fazer a exposição do texto, a gente vai lendo juntos, explicando e aplicando o texto. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Quantos estão desejosos de ouvir a voz de Deus nessa noite? Diga amém. Amém, que o Senhor fale conosco, para isso estamos aqui. Senhor, Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas imperfeições, Senhor. Quem somos nós, Senhor, os filhos dos homens, para que o Senhor nos visite? Senhor, obrigado por Tua igreja reunida neste lugar. Hoje nós sabemos que é um dia corrido, é um dia que nós vamos visitar a família, almoçar em família. E muitos, Senhor, apesar de um dia corrido, estão aqui na Tua casa para ouvir Tua voz, Senhor. Não nos deixe desprovidos da Tua voz e da Tua presença. Estamos aqui por Tua causa, Senhor. Estamos aqui para lhe ouvir, por isso fala, Senhor. Quebra todo o silêncio que há entre os céus e a terra e fala conosco, de maneira que a Tua voz nos console, nos renove, nos restaure, em nome de Jesus, Senhor. Queremos Te ouvir, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Teu Espírito ministre a nossa alma. Pedimos assim, no nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Todos sabem, essa semana, aliás, ninguém sabe disso, eu ia falar outra coisa, mas essa semana nós estávamos na mesa e depois da cantata de Natal, poucos sabem que aqui na cantata de Natal minha família foi impactada com um milagre, né? Porque o Lucas, meu filho, sempre quando participa de eventos assim a gente tem que botar um tampão. O Lucas tem muito problema com barulho, ele ama o culto, mas fica lá do lado de fora na hora do barulho. E aí a Deise veio antes com as crianças para o ensaio, e aí eu perguntei, Deise, e o tampão, comprou? E ela falou, comprei, mas sumiu, estava com ele e sumiu. E a gente ficou muito ali apreensivo, a hora que eu cheguei até, eu fui ali atrás, né, entrão ali, fui ali atrás para ver como é que ele estava, mas alguns irmãos já sabendo, estavam ali muito carinhosos, cuidando do Lucas, Luísa, Mauri, André. E por um milagre, irmãos, a gente estava ali sentado, a pastora Roth até falou, cara, olha isso e tal, porque a gente estava ali sentado e o Lucas curtindo a música aqui, né, sentando, o pessoal mandando ele levantar, adorando, a Júlia toda hora, menos, Lucas, dava uma trava nele, e foi assim, para a gente foi um milagre. Aí, essa semana a gente estava sentado na mesa, aí a Deise provocando a gente, né, falou, e aí, o que é Páscoa? E aí a Mari disse, Páscoa é passagem. Aí Deise, oh, que legal, o que significa passagem? Aí a Mari olhou para mim, como quem diz, papai, ajuda aí, porque só sei até aqui. E a gente começou a conversar sobre a Páscoa. E a Páscoa, todos nós sabemos que tem a ver com a libertação do povo de Deus, do Egito, das mãos de Faraó, né? Ali Deus institui a Páscoa num processo de libertação. Só que aquela Páscoa apontava para algo muito maior que viria a acontecer quando Cristo veio à terra e se entregou por nós na cruz. Nós vimos isso aqui na semana passada, na cantata. Só que quando Cristo veio, todo mundo achava que Cristo seria mais um Moisés, que estava vindo para livrar o povo de Deus da opressão do Império Romano, assim como Moisés libertou o povo da escravidão na mão de Faraó. Só que Jesus não veio para libertar o homem da mão de um império. Jesus não veio para libertar Israel do Império Romano. Jesus não veio resolver um problema estrutural, governamental. João 8, 32. Pode botar para a gente? Acho que é 32. João 8, 34. João 8, 34. Diz o seguinte... Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 36. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Aqui Jesus estava dizendo o seguinte, eu vim à terra não para libertar vocês da mão do Império Romano. Eu vim à terra para libertar vocês de vocês. Porque, na verdade, vocês são escravos do pecado de vocês. Do pecado, desse egoísmo, do individualismo, aquilo que a gente só pensa em satisfazer a nossa própria vontade.
A tentação de Adão e Eva no Éden foi quando o diabo disse para eles o seguinte: ó, se vocês comerem do fruto, vocês tirarão Deus do centro, vocês agora estarão no centro e serão autônomos, e vocês serão o Deus de vocês. E o casal disse: é isso que eu quero. Eu não quero ter que prestar conta com Deus, obedecer a Deus, me preocupar se eu como fruto, se eu não como fruto, me preocupar em ter que ser fiel. Não, eu quero ser meu próprio Deus. E aí eles tiram Deus do centro e se colocam no centro. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está corrigindo a igreja de Corinto porque tomavam a ceia de forma errada, porque tomavam a ceia de forma equivocada. Naquela época não era o mesmo costume nosso que nós temos aqui do pedacinho de pão, do suco de uva. Não, naquela época a ceia era uma festa, era um jantar comunitário, uma festa que eles chamavam de festa ágape, a festa da fraternidade, a festa do amor. E toda a igreja se reunia, toda a igreja da cidade se reuniam para jantar juntos, para comer juntos. Eles começavam aquele jantar partindo o pão, e aí eles jantavam e no final eles compartilhavam do cálice, compartilhavam do vinho. E aí, naquela festa, todo mundo trazia o que tinha em casa, trazia a sua refeição para compartilhar. Era um jantar de compartilhar. E na igreja, como em toda a igreja, tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E aí, então, naquela festa, o que acontecia naquele jantar? Os ricos traziam as suas refeições, seus vinhos maravilhosos, suas comidas maravilhosas, e alguns pobres traziam um pouco que tinha, e alguns nem tinham nada para trazer. Então aquela festa tinha um propósito, aquela festa tinha uma identidade, aquela festa tinha, um nome marcante, era a festa do amor, a festa da fraternidade, a festa do compartilhar. Mas Paulo está escrevendo esse capítulo para corrigir o erro que eles estavam cometendo ao fazer esse ajuntamento. Vamos ler? 1 Coríntios 11, 17 diz assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Primeiro, Paulo já fala do problema da religiosidade, do quanto é um perigo a gente se reunir com um propósito errado, com um propósito equivocado. Porque há um propósito no coração de Deus de que a nossa reunião nos melhore, de que a nossa reunião nos aperfeiçoe, de que a gente a cada culto saia daqui melhor do que a gente entrou. Por isso que a Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados. E quando Deus derrama a sua glória, nós saímos daqui mais parecidos com Cristo, como o alvorecer da aurora que vai clareando, clareando até esse dia perfeito. Então, Paulo fala que eles estavam se reunindo, mas ao invés deles melhorarem, eles estavam saindo pior do que entraram. Paulo estava dizendo, era melhor nem ter vindo, porque se você não viesse, você ainda ia ficar no patamar legal. Como você veio, você saiu pior do que entrou. E por que eles estavam saindo pior? Verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, creio nisso. 19. Pois é necessário que haja divergência entre vós. Diga comigo, é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Meu irmão, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, antes da gente tocar na questão da reunião, da ceia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho ouvido falar de que há divisões entre vocês, de que há conflitos relacionais entre vocês, de que há divergência entre vocês. E Paulo diz, conhecendo vocês, eu acredito no que está chegando até mim. Aí Paulo diz, e é necessário que isso aconteça. É necessário que haja conflitos relacionais, é necessário que haja divergência entre vocês, porque são nos conflitos relacionais que os verdadeiros aprovados serão conhecidos. Paulo diz, no momento do louvor, da adoração, em que a gente está todo mundo reunindo, celebrando, não dá para saber quem é quem. Mas quando a gente sai daqui e começa a viver os conflitos relacionais, por ser igreja, por caminhar junto, por servir junto, por adorar junto, por estar caminhando há um longo tempo junto,
Quando aparecem os conflitos relacionais, Paulo diz, aí que os verdadeiros aprovados se manifestam. Aí que a gente sabe quem é crente e quem não é. Quem é verdadeiro salvo e quem não é. Porque, às vezes, o conflito relacional chega em você, e quando o fogo chega em você, encontra em você uma gasolina. E aí você bota mais fogo, bota mais lenha no negócio, quer ver o circo pegar fogo. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros aprovados, quando o conflito chega em você, acaba em você. A Bíblia chama de apaziguadores, a Bíblia chama daqueles que são cheios do Espírito, que tem amor, tem paz, tem mansidão, tem alegria, tem domínio próprio, em você acaba o conflito. O problema, meu irmão, não é conflito relacional. Conflito relacional vai ter onde tiver 2 ou mais reunidos. Eu lembro de participar de um encontro de casais com meu sogro, e aí a gente tem a tendência de achar, irmão, porque a gente está à frente de alguma coisa, a gente tem que vender imagem de que a gente é perfeito, de que a gente, está num patamar espiritual mais, enfim. E aí eu lembro de estar com meu sogro no encontro de casais, não eu e meu sogro, tá, irmão? Eu, minha esposa, meu sogro e a esposa dele. Só para ficar claro aqui que a gente hoje tem que explicar essas coisas. E aí estava eu e meu sogro lá, com a minha esposa, deu para entender já, né? E aí a gente estava lá no encontro de casais, e aí o pastor que ia pregar subiu, chamou a esposa dele, falou, vem cá, minha amada, minha querida. A esposa dele subiu, e ele disse, estamos casados há 40 anos, nunca discutimos. E meu sogro disse, Jean, se nunca discutiram, provavelmente nunca conversaram. A mulher e um homem começou a conversar, irmão, né? 2 cabeças diferentes. Então, quando a gente bota todo mundo junto, lá no seu trabalho tem conflito relacional, na sua família tem conflito relacional, na igreja tem conflito relacional, irmão. E o problema não é o conflito relacional, o problema é onde estão os espirituais. Porque lá na sua casa, quando tem um problema entre você e a sua esposa, o mais espiritual vai entender que o inimigo não está do lado de cá, o inimigo está do lado de lá. Nós não guerreamos contra a nossa família, nós guerreamos contra um inferno em favor da nossa família. Então nós guerreamos contra o inferno em favor dos nossos irmãos e não contra os nossos irmãos. Quem está entendendo, amém, irmão? E aí então, Paulo continua, verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim quanto um fica com fome, outro a outro que se embriaga. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, há o encontro, há a proposta, há o propósito, há a refeição, há placa, há o marketing para o mundo, dizendo, essa aqui não é uma festa igual a festa do mundo, essa aqui é a festa do amor, essa aqui é a festa da fraternidade, essa aqui é a festa ágape. O marketing está maravilhoso. O problema é quando a gente vai para a prática. E aí, quando Paulo está dizendo, quando vocês vão tomar a ceia, vocês descaracterizam a ceia deixa de ser ceia. Por quê? Porque não tem a ver com o prédio, não tem a ver com o encontro, não tem a ver com os elementos, não tem a ver com a placa, não tem a ver com a proposta, não tem a ver com o marketing. Quando vocês vão tomar a ceia, vocês deixam claro que tudo isso não passa de um teatro. E que o cenário está perfeito, só não é verdadeiro. Quem está entendendo, amém, irmão? Paulo diz, quando vocês vão tomar a ceia, a forma como vocês tomam a ceia faz com que a ceia deixe de ser ceia. Por quê? Porque cada um come apressadamente a sua própria refeição, a gente que sai daqui com fome, enquanto os outros saem daqui embriagados de tanto beber, de tanto comer. O que estava acontecendo? Os ricos chegavam, se reuniam entre eles, iam lá, comiam suas refeições, se fartavam, e os pobres estavam sendo excluídos na festa da fraternidade. E aí Paulo está dizendo o seguinte, a ceia, ela é pedagógica. A ceia, essa reunião está nos ensinando algo sobre a nossa caminhada de fé, sobre a nossa vida cristã. Jesus não morreu na cruz simplesmente para resolver o nosso problema com Deus. Jesus morreu na cruz para resolver o nosso problema uns com os outros.
Jesus morreu na cruz para me matar e para fazer com que Cristo viva em mim. E aí, irmãos, então, Paulo vai dizer o seguinte, que aquelas pessoas estavam mostrando através daquele encontro como estava a sua vida de fé, a sua caminhada cristã, o quanto eles eram ainda individualistas, o quanto não tinham passado por uma experiência verdadeira de conversão, o quanto eles só estavam preocupados consigo mesmo, em encher o seu ventre, em cumprir, sabe, em suprir sua carência, suprir sua necessidade. Meu irmão, esse é o nosso problema. O pecado tem a ver com egoísmo, com individualismo, com gianocentro, com Jean debaixo do holofote, acreditar que depois que eu me converti, Deus virou o holofote do céu para mim, eu sou o centro de tudo. É o professor Mário Sérgio Cortella que diz, nós somos o subtroço do vice-treco. Mais ou menos isso. Entenda, quando Deus disse que em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra, Deus estava incluindo o indivíduo, mas excluindo o individualismo. Porque Deus não estava abençoando uma pessoa, Deus ia abençoar as famílias. Pode passar, verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi de vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo está dizendo, não há elogio nisso, não há louvor nisso. Vocês mudaram de ambiente, vocês estavam no bar pensando em vocês, agora estão na igreja pensando em vocês. Vocês ouviam pagode, roupa nova, Fábio Júnior pensando em vocês. Os mais novos, depois procura lá o que eu falei aqui. Agora vocês ouvem Cassiano e Jairinho pensando em vocês. Mudou o linguajar, mudou o ambiente, mudou a música, mudou tudo, só não mudou o coração. Só não mudou o interno. A gente continua sendo o centro. Antigamente, a gente ia e fazia uma promessa a um santo católico para resolver um problema. E se esse santo atendesse o nosso problema, a gente ia lá e subia a escada de joelho, dava 3 pulinhos para o São Longuinho. Eu tenho um amigo, estava conversando até com os irmãos, eu tenho um amigo que ele foi católico muitos anos, né? E agora ele fala, ele tem um relacionamento muito íntimo com o Senhor, que ele fala que de vez em quando ele perde alguma coisa, ele começa a procurar, e quando ele não acha, ele olha para o céu e fala, Senhor, vou ter que recorrer a São Longuinho? Me ajuda aí. Ou você que fazia parte de uma outra religião, da Umbanda, do Candomblé, a gente ia lá, tinha que fazer um despacho, mas qual era a ideia? A ideia era a mesma. Eu vou até uma entidade, vou cumprir, sabe, algum rito, vou cumprir alguma obrigação para que essa entidade, para que esse Deus faça a minha vontade. Há muitos que mudaram de ambiente, mas não mudaram o coração. Só agora estão num lugar achando que a obrigação que tem que fazer, quanto tem que dar dinheiro para que esse Deus agora faça a sua vontade. Meu irmão, evangelho não tem nada a ver com isso. Evangelho é um Deus que deixou a sua glória, veio à terra, morreu por nós, para buscar homens para que faça a sua vontade. Aleluia. E Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, no reino de Deus, o centro é Cristo, não sou eu. Pode passar, meu irmão. 23. Aí Paulo vai dizer então o seguinte, isso não é ceia. Isso que vocês estão fazendo não é ceia. Vocês podem chamar de ceia, vocês podem dar um nome bonito, vocês podem fazer a melhor propaganda, mas não é o que vocês estão dizendo. Porque o coração de vocês, ao participar disso, mostra que o coração, a boca está falando, mas o coração está distante. Irmão, a gente usa aquela expressão que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, achando que Jesus estava falando que a boca fala e o coração está cheio. Mas Jesus não estava falando isso. Jesus estava criticando os fariseus,
que falavam das coisas de Deus com o coração distante de Deus. Jesus estava espantado, dizendo: como é que pode? Se a boca fala do que o coração está cheio, olha como chega ao ponto a hipocrisia de conseguir falar algo com o coração distante. Então o que Jesus estava dizendo era: a única forma da gente revelar o outro, o que está no nosso coração, é falando. Só que hoje a gente usa mais as palavras para esconder o que está no coração do que para revelar. Por isso que Jesus disse: há um povo que me louva com os lábios, porém o seu coração está distante de mim. Jesus está dizendo o seguinte: quando você sair da sua casa e vir para um lugar como esse, algumas canções já são preparadas para cantar, para nos levar a um momento de adoração. Mas Jesus está perguntando qual a adoração que você trouxe no seu coração? Qual o louvor de gratidão e honra que você trouxe no seu coração para entregar a Ele? Aí Paulo vai dizer, então, vou ensinar a vocês o que a ceia nos ensina para a vida cristã. Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti a vocês. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, pode passar, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Verso 25, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que beberdes em memória de mim. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, o nosso encontro não é para a gente vir para cá a fim de ter as nossas carências atendidas, nossas necessidades supridas. E se a nossa carência não for suprida aqui, se a nossa necessidade não for suprida aqui, a gente atravessa a rua e vai para uma outra igreja a fim de que aquela lá supra a nossa carência. Eu lembro de estar pastoreando e tinha um irmão na nossa igreja e de repente o irmão sumiu, já tinha uns 3 meses que o irmão não vinha na igreja. E aí um dia eu fui na casa do irmão: irmão Cristiano, e aí, como é que você está, cara, e tal? Estou sentindo falta de você. Saiu da igreja, aconteceu algum problema? Porque assim, às vezes as pessoas saíam da igreja e a gente só ia saber 10 anos depois, quando eu ia pregar numa igreja, o cara já era diácono lá. Então a gente nem ficava sabendo. E aí eu falei: aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, pastor, estou lá, sou de lá. Eu falei: mas tem 3 meses que você não aparece, o que houve? Ele: não, é que meu filho está muito doente. E eu fui em outra igreja, porque lá, sabe, a oração é mais forte. O que é isso, meu irmão? Isso é a gente sair do espiritismo sem o espiritismo sair da gente. Porque não há oração tão forte que chegue diante do trono de Deus que não seja a tua. Entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai, que tudo vem em secreto, te recompensará. Aí Paulo diz o seguinte: eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Ceia não é isso que vocês estão fazendo. Ceia não é essa vida cristã de só suprir carência e necessidade, não. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ao nos ensinar sobre vida cristã, nessa ceia pedagógica disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Pegou o pão, deu graça e repartiu. E disse: fazei isto. Isto o que, irmão? Pão? Não, fazei isto em memória de mim. Jesus não estava nos ensinando a fazer pão, Jesus estava nos ensinando a repartir. Jesus estava nos ensinando uma vida cristã que não é egoísta, que não vive para si mesmo. Uma vida cristã que não me coloca no centro, uma vida cristã que entenda que assim como Cristo foi para a cruz, agora eu sou o corpo de Cristo na terra, cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Era Jesus dizendo o seguinte: vou dar um testemunho de algo que eu creio, tá, irmãos? Não sou o dono da verdade, só vou testemunhar algo que eu creio. Muitos de nós nos apoiamos no fato de que quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí muitos de nós nos apoiamos dizendo o seguinte: então, Jesus diz que antes de eu amar o outro, eu primeiro preciso me
amar. Eu creio, irmão, que esse não era um problema para Jesus, porque no nosso egoísmo, Jesus sabe o quanto a gente se ama. Jesus estava usando uma condição caída para dizer para nós, está vendo? Você tem que amar o outro como você ama a si mesmo. Assim como você é egoísta, individualista, só pensa em você, é assim que você deveria pensar no outro. Mas mais para frente, ele vai dizer o seguinte, porém agora um novo mandamento vos dou. Aquele é um mandamento antigo, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como a ti mesmo? Não, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é para você amar o outro como você se ama, é para você amar o outro como você foi amado. E você não foi amado com Deus se protegendo, você foi amado com Cristo se entregando. Você não foi amado com um Deus que olhou para você, viu o pecado em você e disse, vou matar você. E assim eu acabo com o pecado. Não, você foi amado com um Deus que olhou para você e disse, você é pecador, mas eu vou morrer por você para restaurar a relação. Portanto, meus irmãos, nós fomos ensinados a vida toda a agradecer a Deus antes de comer. Fazer a nossa oração de agradecimento. Nada de errado nisso, tá, irmão? Já estou falando, nada de errado nisso. O que eu quero é que a gente talvez aprofunde mais o nosso entendimento. Porque alguns de nós fazemos orações até muito perversas. Na hora de orar para agradecer, nós oramos como? Senhor, geralmente, né, quando eu ouço a oração é mais ou menos assim, Senhor, obrigado porque a gente tem o que comer. Tanta gente não tem o que comer, mas nós temos o que comer. Como disse um teólogo do século XVIII, a alegria do caído é saber que tem gente que caiu mais baixo que ele. Em nenhum momento de refeição de Jesus, Jesus agradeceu o Pai porque tinha o que comer. Jesus sempre agradeceu porque ele tinha o que repartir. Pegou o pão, agradeceu e repartiu. Portanto, é um problema muito grande quando você traz seu carro para consagrar o Senhor. Quando você traz sua casa, ganhei minha casa própria, estou trazendo aqui, pastor, ora para consagrar minha casa, quero entregar essa casa ao Senhor. Cuidado, irmão. Porque o problema de Jesus é esse, entregou para ele, ele dá graça e reparte. Trouxe seu carro para o Senhor, obrigado, Pai, mais um carro aí para a obra. Gente, ó, se precisar, tem um carro aí para a gente. Portanto, meu irmão, se você tem uma casa de praia, cuide da nossa casa lá, hein? Não é, irmão, não estou falando de comunismo, que você tem que reparar. Não. O que eu estou falando é o seguinte, você é do reino e é tudo do reino. Cuide do que Deus entregou em tuas mãos, porque se um dia Ele pedir, é dele. Você só é mordomo. Eu lembro a história de um pastor, eu acho que eu contei aqui em algum momento, um pastor que ele estava num culto, pastor, né, vida simples, 3 filhos, um especial, passando uma vida difícil. E aí um dia no culto, levantou um irmão lá, empresário da igreja, chegou até ele e falou assim, pastor, Deus tocou no meu coração, quero te dar meu carro. Toma, esse carro é seu. Na mesma hora, ele ligou para a esposa, fulano, acabamos de ganhar um carro, glória a Deus, aleluia, agora a coisa vai ficar mais fácil para a gente, desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, Deus falou no coração dele, lembra o missionário que vocês visitaram semana passada? Então, o carro é dele. É só passagem, é só para você lá entregar. Aí ele falou que na mesma hora levantou o irmão e falou, irmão, queria agradecer pelo presente, mas Deus acabou de falar no meu coração que esse carro não é para mim, é para eu entregar para um missionário. Semana passada eu fui lá e tal. Contou a história. E ficou pensando, agora como é que eu ligo para minha esposa para falar que a gente ganhou o carro e agora já não é mais nosso? E aí ele falou que um outro empresário foi até ele e falou assim, pastor, isso não é emocionalismo não, pastor. Sabe, você tem uma vida difícil, uma vida simples, complicada, para lá e para cá, com um filho especial. E, sabe, você acabou de ganhar um carro que vai facilitar um pouco a sua vida, você vai dar o carro para uma outra pessoa. Isso não é você, sabe, não é para ser tão bom assim. Ele falou, meu irmão, não sou bom não, sou filho de Adão.
Se eu pudesse, eu não dava carro para ninguém, ficava para mim. Aí esse pastor olhou no olho do empresário e disse o seguinte: porém, nós temos muitos empresários aqui na igreja que poderiam facilmente abençoar o missionário que precisa de um veículo. O que eu acho estranho é, dentre tantos corações numa igreja, Deus encontrar lugar para falar no coração daquele que mais necessita do que daquele que tem muito. O que Paulo está dizendo aqui? Que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão e repartiu. E disse: essa é a nossa vida cristã, meu irmão. Filho de Deus não tem coroa na cabeça, filho de Deus tem cruz nos ombros. Ele olha para essa cruz e ele não diz: ai meu Deus, que algo pesado. Ele olha para essa cruz, cai de joelho e diz: que algo sagrado. Que privilégio foi ter sido chamado para compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Filho de Deus não é conhecido pela habilidade de conquistar. Filho de Deus é conhecido pela disposição em repartir. Eu louvo, abri um parênteses aqui, meu tempo está acabando. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, de coração, meu irmão, louvo a Deus. Essa semana me chegou uma dificuldade de um casal, muito queridos, que já foram bênção na minha vida, e aí eu falei, queria poder ter para abençoar, não tenho, mas nesses momentos a gente faz o quê? Recorre à família. E aí fui lá, botei no Clube da Luta, no nosso grupo, muitos homens já começaram a abençoar, e entrei em contato com outros irmãos, e os irmãos abençoando. Mas o que eu achei interessante, irmão? Achei muito interessante. Por quê? Porque eu botei lá no grupo assim, uma família. Eu esqueci de botar a cara da nossa igreja, eu só botei uma família. Botei uma família, está passando dificuldade, precisa levantar um valor. Não botei o número do valor, precisa botar um valor até o dia 20 e tal. E a gente está tentando ajudar, se você puder abençoar. E um monte de gente começou a abençoar, irmão. Com 50, com 100, com 200, com 500, com 1000. Ninguém me perguntou quem era a família, para que era, por que precisava. Entende, irmão? Por quê? Porque não tem a ver com quem eu abençoo. Tem a ver com quem eu sou em abençoar. Não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com o meu coração. Nosso tempo já acabou, irmãos. Isso me faz lembrar. Próxima pregação eu termino o texto. Isso me faz pensar aquele menino que conta a história, que ele estava lá com Jesus, e a gente fica imaginando, né? A gente fica tentando imaginar a história por trás, a gente fica dando uma de The Chosen, né? Tentando imaginar a história por trás da história. E aí imagina esse menino saindo de casa e dizendo: mãe, estou indo ali, hein? E a mãe dizendo: você vai aonde? Ah, não, vou atrás de Jesus, quero ver Jesus, quero ouvir o que ele prega. E a mãe falando: ó, pelo que eu sei, Jesus costuma falar, e vários dias falando. Espera aí que eu vou te preparar um lanchinho. Aí ela vai lá, pega 5 pães, 2 peixes, dá para o menino e ele vai com um lanchinho dele, para quando ele tiver fome, ele comer um lanchinho. Os discípulos estavam cansados. Meu irmão, o discípulo não queria alimentar ninguém. Eles estavam cansados, eles só queriam dormir. Aí eles olham para Jesus, e ao invés de falar o que está no coração e dizer: Senhor, tu está falando muito, está desde manhã pregando, libera esse povo para eles descansar e a gente poder descansar um pouco também. Não, eles olham para Jesus e dizem: Senhor, o povo, estou vendo que o povo está com muita fome. Acho melhor a gente despedir ele. Não que a gente quer não, pela gente a gente ficava aqui direto te ouvindo. Mas é melhor liberar eles para eles comerem alguma coisa. Contrapartida, Jesus pergunta: o que é que vocês têm aí? Vamos a gente alimentar eles. Aí um diz: Senhor, a gente não tem dinheiro para comprar pão para essa multidão. É muita gente, vou fazer os cálculos aqui, não dá para comprar pão para essa gente toda. Aí Jesus vai e pergunta: o que vocês têm aí? Aí um discípulo abusado
olha para o lanche do menino e diz: nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando a cara do menino. Nós? Mas era um menino, irmãos, e a Bíblia diz que o nosso coração tem que ser como o coração de uma criança. Ele não diz: peraí, mamãe preparou para o meu lanchinho, isso aqui é meu. Não, ele olhou para aquela multidão e ele não fez conta. Ele não olhou para o tamanho da necessidade da multidão, ele só olhou para Jesus. E ele pegou o pouco que ele tinha na mão e entregou na mão de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu, deu graça e repartiu. E uma multidão foi alimentada. A Bíblia diz que na ceia, quando nós partimos o pão, nós anunciamos o que, irmãos? As bênçãos do Senhor, não é isso? É isso, irmão? Não. Os milagres do Senhor, é isso? Não. Nós anunciamos o que? A morte. Nós anunciamos um Deus que deixou a sua glória e desceu aqui e se entregou, até ir para a cruz e entregar tudo. Se entregar por completo. Por isso que na ressurreição de Jesus, quando 2 discípulos estavam indo embora no caminho de Emaús tristes, porque eles acreditavam que Jesus seria o Messias, mas Jesus morreu, já faz 3 dias, nada aconteceu, e eles estão indo tristes, voltando para sua aldeiazinha, e de repente, Jesus aparece no meio deles, e Jesus pergunta para eles: ops, o que vocês estão discutindo aí? E ele disse: rapaz, só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, com o Nazareno? Tinha cara de Messias, falava com o Messias, tinha jeito de Messias, mas morreu, era mais um que parecia Messias, mas não era Messias. Aí Jesus diz: fala mais. E aí eles foram falando para Jesus, sobre Jesus. Jesus estava ali, eles não reconheceram. Jesus vai caminhando com eles, a Bíblia diz que Jesus começa a falar de si mesmo, a partir das Escrituras. Jesus pregando a partir da Bíblia sobre Jesus, e eles não reconheceram que Jesus estava ali. Imagina, irmão, e eu estou querendo pregar e querendo que todo mundo entenda. Jesus pregou, falando de Jesus, e os dois não entenderam. Até que Jesus estava indo, eles entraram na casa deles. Quando Jesus ia passando, eles falaram: fica com a gente hoje, passa essa noite aqui. A Bíblia diz que Jesus entrou, se assentou à mesa, pegou o pão, deu graça e repartiu. E quando Jesus repartiu o pão, eles entenderam: é o Mestre. Um Deus que era conhecido não na exposição da pregação. Um Deus que era conhecido não pelas coisas extraordinárias que fazia, mas um Deus que era conhecido por repartir, por compartilhar. Gálatas 5, pode ficar de pé, irmãos. Gálatas 5 diz o seguinte, Gálatas 5,13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Jesus morreu na cruz para nos libertar, e é isso que nós comemoramos na Páscoa. Você está livre. Você, o Filho te libertou, você está livre. Mas Jesus diz: liberdade não é autonomia. Liberdade não é para fazer o que você quer, o que você bem entende. Não, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não use a liberdade para dar ocasião à carne. Outra tradução: não use da liberdade que recebeu para servir a si mesmo, para fazer suas vontades, atender os seus desejos. Não, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Você foi liberto, você está livre para servir. Você foi liberto não para viver de qualquer maneira, mas você foi liberto para servir. Você não é mais escravo do pecado, agora você é escravo do Cristo, daquele que se entregou, daquele que foi para a cruz e daquele que nos ensinou a viver uma vida cristã crucificada, podendo dizer: eu não vivo mais, o meu eu morreu, agora o Cristo vive em mim.
Agora é uma vida de repartir. Agora é uma vida de entender que o nosso chamado é investir na vida do outro. Que o maior investimento que a gente pode fazer na vida é investir na vida do outro. Entender que tudo isso vai ficar. Essa não é a igreja que vai subir. Nós somos a igreja que vai subir. E é nessa igreja que nós investimos a nossa vida. Portanto, meu irmão, nessa Páscoa, eu queria relembrar com você aquilo que Cristo fez por nós. Não simplesmente como um privilégio, mas como uma responsabilidade. Porque 1 João 3,16 diz: nisto nós conhecemos o amor, que Ele deu sua vida por nós. E nós devemos, não é opcional, nós devemos dar a vida uns pelos outros. Feche seus olhos, vamos orar. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Esse lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Diga isso, Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia Adora o Senhor, adora o agora está. O céu te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu és a glória, assim invade todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse Aleluia, nome é. aleluia. O nome de Jesus. No nosso último discipulado, a pastora Ruth compartilhou com a gente uma palavra que eu disse para o bispo que eu acho que toda a igreja deveria ouvir. Como me impactou aquela palavra, irmãos? De que tudo isso precisa ser verdadeiro, real para nós.
precisa ser não só uma pregação, mas uma realidade espiritual na nossa caminhada, sabe? Pessoas. Quem são as 5 pessoas que são os seus números de emergência? Como essa palavra que a pastora Ruth falou ministrou ao meu coração. Porque no último dia, irmãos, do apóstolo Paulo, lá para Timóteo, o apóstolo Paulo disse que no último dia, lá quando ele estava caminhando para o final da vida dele, ele fez uma lista de 18 pessoas. Quem são as pessoas que a gente vai levar para a nossa vida até o fim, irmão? Quem vai estar com a gente até o final? É isso que é o precioso. No final, o que vale a pena não é o carro que a gente tem, a nossa conta bancária. É quem vai estar do nosso lado. É quem vai estar no nosso velório para dizer: essa pessoa passou pela minha vida e essa pessoa me abençoou, mudou minha história, mudou minha família. Você, se deixar de existir, vai fazer falta para quem? Meu irmão, em nome de Jesus, sai daqui. Não para pedir para Deus salvar a tua vida. Se você entregou sua vida a Cristo, você está salvo. Ele não quer mais salvar a sua vida, Ele quer gastar a sua vida. Sai daqui, meu irmão, disposto a repartir, a se entregar, a se doar mais. Não se preserve tanto, não levante tantos muros. Em nome de Jesus, são nas relações. É na relação que a nossa vida é afetada. Porque Jesus, a Bíblia diz lá no Salmo, que é no meio da comunhão que Ele decreta vida e bênção para sempre. É na relação. Deus, em nome de Jesus, Tua morte, Senhor, não foi só para nos salvar. Sua morte não foi só para nos libertar do pecado, mas foi para nos libertar para uma missão. Foi para nos salvar para uma missão, para um testemunho para esse mundo individualista, egoísta, que só pensa em si mesmo, a conquistar, a acumular, a ter mais. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida seja como disse John Wesley, Senhor, que nós devemos ganhar o máximo que pudermos, economizar o máximo necessário, para repartir o máximo possível. Que seja assim na nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida disposta a marcar o maior número de pessoas que passar no nosso caminho. Em nome de Jesus, não deixa ninguém passar por nós sem que essa pessoa seja impactada pela graça que um dia nos alcançou. Que seja marcada pelo amor que nos alcançou. Que seja marcada pela cruz que carregamos. Em nome de Jesus, Senhor. Que Tu possa levantar uma igreja que vai impactar esse bairro, essa cidade, essa nação, Senhor, com um coração sedento de fazer aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, aplauda ao Senhor, a Ele a honra e a glória. Rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora. Declara essa verdade. Toma tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Queremos gastar as nossas vidas por amor a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Quero te abençoar, amém, irmão, para uma semana poderosa na presença do Senhor. Você recebe? Essa semana o inimigo não pode te tocar. Ele até pode tentar, mas ele não vai te ver, ele não vai te enxergar. Declaramos que a tua vida está guardada e protegida pelo sangue do Cordeiro. Te pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações de uma forma poderosa essa semana. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção, aquilo que o Senhor tem separado para nós. Te pedimos, Senhor Deus, também na autoridade do nome de Jesus, que a nossa casa, o nosso coração seja um lugar de paz, de alegria, onde a Tua presença seja abundante. Eu te abençoo, irmão, em nome de Jesus, por uma semana de uma colheita sobrenatural.
Eu te abençoo por uma semana de paz e de alegria na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terça-feira temos o nosso culto normal. Esperamos vocês em nome de Jesus.